lançar o meu curso de planejamento pessoal para o ano que vai se iniciar. Eu resolvi fazer esse curso porque eu vejo muita gente falando de planejamento do ano e vendendo cursos caros, e eu entendo que fazer um planejamento para o ano é algo muito simples, que às vezes exige ferramentas extremamente simples. E aí eu fico preocupada das pessoas se perderem em modelos mirabolantes e complicados que talvez só ajudem você a se paralisar. Por isso que eu resolvi fazer esse curso. Ele é composto de vários vídeos que estão todos na mesma pasta, né? Na mesma lista do YouTube. E é importante que você assista a todos, e mais importante ainda é que você faça os exercícios, porque esse conteúdo não adianta ouvir e achar interessante. Não, você precisa colocar em prática para aproveitar todo o potencial que ele tem. Não é um conteúdo só para ouvir ou para anotar, é um conteúdo para experimentar, colocar em prática para conseguir gerar os resultados que ele se propõe. Essas ferramentas que eu vou apresentar aqui ao longo dos vídeos são extremamente eficazes. Eu já apliquei em grupos, eu apliquei com pessoas e eles sempre se mostraram muito eficazes. Eu não criei as ferramentas, muitas eu tirei de pesquisas que eu li de outros professores e pesquisadores de universidades, especialmente universidades americanas. E então eles têm eficácia comprovada por estudos. Então eu acho que você pode aproveitar muito tudo que eu vou falar aqui. Eu espero que seja tão enriquecedor como é para mim tudo isso que eu vou mostrar aqui. Eu sou Silvina Ramal, empresária, autora de livros, professora. E se gostar do conteúdo, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda o canal a ser visto por mais pessoas. Assiste os outros vídeos sobre gestão, governança, empreendedorismo e se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificações. Mas vamos ao primeiro conteúdo. Muito bem, nesse primeiro vídeo sobre planejamento para o ano novo, eu vou falar sobre. Eu quero te fazer uma pergunta. A gente sempre começa um planejamento recapitulando o que a gente fez até agora, porque é importante que você primeiro entenda onde você está. Qualquer planejamento funciona para você ir de um ponto A para um ponto B. Você está no ponto A, o ponto que você está agora, você quer chegar no ponto B, que você considera que é melhor para você, que é uma evolução. E você precisa ter um plano para chegar do ponto A para o ponto B. Qualquer plano estratégico de uma grande empresa ou um plano nosso de curto prazo funciona com a mesma regra. É sempre para ir de um ponto A para um ponto B. E aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o ponto A, né? Não adianta eu querer traçar um ponto B sem saber onde eu estou agora. E é por isso que eu quero que você descreva esse ponto A para você mesmo. Mas calma, vamos por partes. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você conta a história da sua vida? Você conta pelo lado bom ou pelo lado ruim? Porque as pessoas têm uma tendência, às vezes, para enfatizar as coisas ruins da sua vida e contar tudo pelo lado ruim. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estava fazendo uma disciplina na faculdade, tirei notas baixas e tive que trancar. E aí, quando eu contar isso no futuro, eu vou dizer assim: uma vez eu me inscrevi numa matéria, eu tirei nota baixa, eu não consegui estudar, eu não consegui conciliar trabalho e estudo, foi um período de muito sofrimento, e aí, no final, o professor não foi compreensivo comigo, eu tirei nota baixa, eu tive que trancar. Foi um tremendo fracasso na minha vida estudantil. Nossa, conta foi ruim, né? E aí, a mesma história, eu posso dizer assim: olha, eu tive um grande aprendizado uma vez quando estava na faculdade, porque eu aprendi que eu preciso ser muito estratégica ao conciliar trabalho e estudo. Porque eu estava fazendo uma disciplina na faculdade que eu não consegui concluir, aí eu tranquei, porque eu fui esperta. Eu tranquei, né, porque eu vi que eu não ia conseguir acompanhar, eu já vi que o meu desempenho estava piorando nas provas e eu tranquei. E aí depois eu me reorganizei e eu me inscrevi de novo na disciplina num momento melhor, mais organizado, que eu consegui concluir com brilhantismo.
Olha só, eu contei a mesma história, só que na primeira, o personagem principal, que sou eu, é um perdedor, né, um fracassado. Na segunda história, não, é um herói, é uma pessoa que sabe se organizar, sabe planejar. Essa é a diferença de você contar uma história pelo lado bom ou pelo lado ruim. E a gente tem um desafio sobre isso, que é o seguinte: o nosso cérebro dá muito destaque para os aspectos negativos das histórias. Ele está condicionado a isso porque a gente tem um instinto de sobrevivência, que aliás é muito bom, porque é bom que a gente esteja condicionado para proteger a nossa vida. Só que antigamente, né, quando a gente vivia nas florestas, lá no início da humanidade, e o cérebro tem muito desses registros milenários, né? Quando a gente vivia naquela época, qualquer barulhinho na floresta, qualquer sinal estranho, podia ser sinal de algo que ia ameaçar a nossa vida. E as experiências ruins, elas ameaçavam a nossa vida. Então, o cérebro se acostumou a associar aspectos negativos com coisas que afetam a nossa sobrevivência, ameaçam a nossa sobrevivência, e aí ele dá muita atenção, porque essas coisas são as que ele precisa se proteger, precisa ficar alerta. Só que o lado ruim disso é que isso acaba afetando a forma como a gente lembra da nossa vida e da nossa história. E nem sempre é assim. Como eu mostrei no exemplo, às vezes uma história pode ter um lado positivo muito bom, de aprendizado, de amadurecimento. Às vezes você teve uma experiência ruim, mas teve outras cinco boas, e essa foi só um pedacinho pequeno da história toda. Então, é nesse sentido que a gente precisa aprender a falar de nós de uma forma positiva, de uma forma otimista, porque isso vai reforçar nossa autoconfiança, nosso otimismo, nossa esperança no futuro. E uma coisa eu quero te dizer: você normalmente faz mais coisas certas do que erradas. Se você pensar no seu dia de ontem, desde que você acordou, por exemplo, sair da cama já foi uma decisão boa, porque você foi para a vida, você se alimentou, você pegou uma condução que te levou para o lugar certo. Então, assim, a gente vive tendo uma série de decisões corretas ao longo da nossa vida, mas a gente normalmente lembra das erradas, das que terminaram com algum problema que a gente teve que resolver, alguma bronca que a gente levou, etc. Prova de que você toma decisões certas é que você está aqui com saúde, animado ou animada, né? Querendo planejar seu ano que vem, quer dizer, você está com energia, você está com otimismo. Isso mostra que você é o resultado de várias decisões certas que você tomou até o dia de hoje. E aí, com essa perspectiva e essa lente, eu te faço essa pergunta: como foi o ano que termina agora? O que que você tem a destacar? E aí eu quero que você faça o seguinte exercício: você faça uma retrospectiva do ano que passou. Para te ajudar nisso, eu quero que você faça o seguinte: você selecione 6 imagens, que aí vão constituir os 6 momentos marcantes do seu ano que está terminando. E você vai contar essa história com 6 imagens para você mesmo, é um exercício pessoal. Sabe por que eu gosto muito do exercício de contar histórias? Porque ele também é milenar. A gente tem computador há muito pouco tempo, mas a gente também tem escrita há mais tempo que computador, mas também a gente nem sempre teve escrita. Lá no início da humanidade, a gente transmitia conhecimento e aprendizados por via oral. E aí, essa coisa de contar histórias é uma coisa muito, muito significativa para o nosso cérebro. E é uma coisa que todo mundo sabe fazer bem. Então, é muito bom porque talvez você se trave para pensar no seu ano, como é que foi, o que que eu falo, o que que eu destaco. Contei ele em história, contando uma história em 6 imagens, eu acho que fica fácil para todo mundo. Então, esse é o primeiro exercício. E depois fica a sugestão, né, que é o segundo ponto que eu coloquei aqui. Apresenta essa história para parentes, para amigos, para pessoas da sua confiança, que querem o seu bem, para pessoas que estejam dispostas a fazer esse curso junto com você. Quem sabe você não faz um grupo aí de 3, 4 pessoas, pessoas que te queiram bem, que você confie, que todo mundo queira o bem um do outro. E aí vocês fazem juntos e um conta a história do ano para o outro. É interessante que às vezes um amigo, uma pessoa muito próxima que te conhece bem, vai te dar algum insight. Não, isso, pô, isso teve um lado muito legal que foi tal. Você está se esquecendo de um ponto bacana. E isso vai ser uma troca muito enriquecedora. Se você quiser fazer sozinho, você é mais introspectivo, não tem problema. O importante aqui é definir qual é o ponto A.
Qual é o ponto de partida, de onde você está saindo. E outro exercício que eu quero que você faça é revisar o planejamento do ano retrasado. Quando acabou o ano retrasado, você fez um planejamento para esse ano que está acabando, não fez? Se não fez, tudo bem, mas se fez, pega e revisa. Vê o que você escreveu, vê o que você cumpriu, o que você precisa colocar de novo no planejamento desse ano. Então, faz essa revisão. E tem um exercício que é muito interessante que eu vou te passar no vídeo seguinte, que é escrever uma carta para você mesma no futuro. Então, você escreve a carta, lacra, e vai abrir lá na frente, numa data assim, por exemplo, em dezembro do ano que vem. Isso é um exercício tão bacana, porque quando você abre é muito emocionante, né? Porque é como se o seu eu do passado estivesse te escrevendo. E aí você vê e fala, nossa, olha o que que eu priorizava, o que que eu estava preocupada, o que que eu sonhava. Sim, é muito interessante, mas por enquanto você não vai fazer o exercício de escrever a carta. Eu só quero que, assim, se você já fez em algum outro curso ou dinâmica, você quer escrever essa carta, é o momento de abrir e ler, ok? Então, esses são os exercícios que você vai fazer para mim e é isso. Por enquanto é isso. Por enquanto a gente só está preparando a base. A partir do próximo vídeo a gente já vai começar a falar de planejamento do futuro, do ponto B. Agora a gente preparou o ponto A. E até o próximo vídeo. Faça os exercícios. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha. Indica para os amigos o curso. Tudo ajuda a ter visibilidade no YouTube. Você sabe que todo mundo sempre quer que o canal seja visto, porque ter todo esse esforço também para ninguém ver não tem graça, né? Eu quero que muitas pessoas vejam e se beneficiem desse conteúdo. E é isso. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo.